Crítica da filosofia do direito de Hegel. Karl Marx. Apresentação. Com a publicação dos Princípios da Filosofia do Direito I, em 1820, a teoria hegeliana do Estado passou a ocupar um lugar central no debate político alemão. Discípulos de Hegel, divididos em dois grupos antagônicos, os jovens, ditos de esquerda, e os velhos, ditos de direita, iniciaram uma acirrada disputa pelo título de herdeiros legítimos de seu espólio teórico. Tal disputa girava fundamentalmente em torno da interpretação do tema da reconciliação do real com o racional. Para os jovens hegelianos, tratava-se de demonstrar que o real não devia ser identificado imediatamente com a realidade empírica, positiva, como afirmavam os velhos hegelianos, mas sim com a realidade que, pelo trabalho do negativo, deve ser suprassumida em um nível superior do conceito. Os jovens hegelianos acreditavam, assim, restituir à teoria do Estado de Hegel seu conteúdo humanista, emancipador, ao mesmo tempo em que preconizavam, pela prática jornalística, a realização desse conteúdo, ou seja, a superação da monarquia prussiana em um Estado racional e livre, prefigurado na concepção hegeliana da monarquia constitucional. Essa posição, no entanto, sofreu uma séria inflexão a partir de 1841, quando os jovens discípulos de Hegel, desiludidos com as possibilidades de uma reforma constitucional de caráter liberal no reinado de Frederico Guilherme IV, e identificando a monarquia constitucional com um mero compromisso de feudalidade e modernidade, acabaram por abandonar a filosofia hegeliana do Estado em nome da defesa da democracia. Marx, embora à época bastante próximo do pensamento jovem hegeliano, já explicitava suas diferenças em relação a esses autores. Notas. Berlim, 1833. No início de 1841, em sua tese doutoral, ele denunciava o teor moral, não filosófico, das críticas que os discípulos de Hegel dirigiam às chamadas acomodações do mestre. O erro desses discípulos estava em tomar como base da crítica a consciência particular do filósofo, isto é, em atribuir ao autor uma consciência reflexa diante de sua própria obra e, a partir daí, imputar a ele uma atitude de acomodação, reputada como imoral. Para Marx, uma crítica verdadeiramente filosófica não podia consistir em tributar as insuficiências da teoria política de Hegel a uma simples acomodação, consciente ou não, mas em demonstrar em que medida a possibilidade dessas aparentes acomodações tem sua raiz mais profunda na insuficiência ou na insuficiente formulação de seu próprio princípio. Se, de fato, houve acomodação por parte de Hegel, isso não podia ser explicado partindo-se de seu saber particular, mas sim de sua consciência interior essencial, tomando-se como base o desenvolvimento interno do seu pensamento, uma vez que, como recorda Marx, o próprio Hegel ensinava que a ciência não é algo que se recebe, mas sim algo que se desenvolve, algo cujo sangue espiritual se impulsiona do coração até as extremidades. Por esse procedimento, mais do que um simples progresso da consciência rumo à moralidade, realizava-se um progresso do saber, pois não se suspeita da consciência particular do filósofo, mas sua forma de consciência essencial é construída e elevada a uma determinada forma e significação, com o que ela é, ao mesmo tempo, ultrapassada a dois. Em vez de apontar e recriminar insuficiências do pensamento de Hegel, a verdadeira crítica devia desvendá-las. Em vez de lutar contra seu objeto, ela devia ultrapassá-lo, demonstrá-lo em sua verdade. Essa primeira formulação da ideia de crítica filosófica seria retomada e desenvolvida, em 1842, nas páginas da Gazeta Renana, em um pequeno artigo voltado contra a escola histórica do direito e seu precursor, Gustavo Hugo III. Ao denunciar a impostura da filiação de Hugo à filosofia de Kant, Marx compara o ceticismo vulgar da escola histórica com o ceticismo do século XI, isto é, com o caráter crítico da filosofia iluminista, a filosofia kantiana. Notas.
23 Rubens Enderle, O Jovem Marx e o Manifesto Filosófico da Escola Histórica do Direito em Crítica Marxista, no 20, 2005. Enquanto o ceticismo da escola histórica critica a racionalidade aparente apenas para se curvar ao puramente positivo, a crítica iluminista busca realizar a essência que se esconde por detrás dessa aparência, essência que se manifesta, no plano histórico, como o espírito novo que se libera das velhas formas, que já não eram dignas nem capazes de acolhê-lo, ou como o sentimento próprio da nova vida, que destrói o já destruído e repudia o já repudiado. 4. Identifica-se aqui, por um lado, uma leitura hegeliana da filosofia prática de Kant. Esta não é concebida por Marx como contraposição ao existente de uma moralidade subjetiva a priori, de modo dualístico. No lugar da abstrata ideia da razão, o noumenon kantiano é entendido como espírito, isto é, como desenvolvimento histórico da razão em seu conceito. Se a crítica destrói, ela destrói o já destruído. Se o espírito novo se libera das velhas formas, ele se libera das formas que, graças ao próprio desenvolvimento desse espírito, não são mais dignas nem capazes de acolhê-lo. Por outro lado, ao hegelianismo da posição marxiana incorpora-se o sentido ativo, prático-crítico, da filosofia de Kant. Sem a intervenção da crítica filosófica, o já repudiado não dá lugar à nova vida, o espírito novo fica preso às velhas formas e assiste-se à putrefação do mundo de seu tempo, que se compraz em si mesmo. 5. A crítica não opõe ao mundo uma racionalidade exterior a ele, mas é, ela mesma, tão somente a atualização dessa racionalidade, o tornar-se consciente, para si, do trabalho do negativo que impulsiona o processo histórico para a realização de sua racionalidade intrínseca. É, no entanto, em 1843 que Marx imprime a noção de crítica filosófica a seus traços decisivos, na crítica da filosofia do direito de Hegel e nas cartas publicadas nos Anais Franco-Alemães, 1844. Na crítica, essa noção aparece contraposta tanto ao dogmatismo especulativo de Hegel quanto ao erro dogmático oposto da crítica vulgar, termo com o qual Marx refere o grupo berlinense dos livres 6, cujos principais representantes eram Bruno Bauer e Max Stirner. A crítica vulgar assume diante da realidade empírica uma atitude arrogante, altiva, pretensiosa. Ela expõe as contradições do existente apenas para desprezá-las como algo pertencente à massa, isto é, ao mundo humano, o mundo da prática sensível, sobre o qual paira a imaculada esfera puramente teorética do espírito. Quando trata da Constituição, a crítica vulgar chama a atenção para a oposição entre os poderes, etc. E encontra contradições por toda parte. Ela é crítica dogmática, que luta contra seu objeto, do mesmo modo como, antigamente, o dogma da Santíssima Trindade era eliminado por meio da contradição entre 1 e 3. Notas: 4, 5, 6. Já a crítica verdadeiramente filosófica da atual Constituição do Estado, ao contrário, é entendida como crítica ontogenética, que compreende a gênese e a necessidade de suas contradições em seu significado específico, mostra a gênese interna da Santíssima Trindade no cérebro humano, descreve seu ato de nascimento. 7. Logo em seguida, na Carta Rouge de setembro de 1843, Marx afirma que a filosofia crítica deve atuar em dois campos, o teórico, religião, ciência, e o prático, política. Sua tarefa é a reforma da consciência, não por meio de dogmas, mas mediante a análise da consciência mística, obscura para si mesma, seja esta sob forma religiosa ou política. 8. Vê-se, assim, que o tema da autoconsciência continua a ocupar, tal como nos textos anteriormente citados, o mesmo lugar central no discurso marxiano. O diferencial, aqui, está no reconhecimento da influência do pensamento de Feuerbach, que em fevereiro de 1843 publicara as teses provisórias para a reforma da filosofia. Escreve Marx a Rouge, todo nosso objetivo consiste apenas em que, tal como na crítica da religião em Feuerbach, as questões religiosas e políticas sejam trazidas à sua forma humana autoconsciente. 9. Tratava-se, para Marx,
de estender o alcance da crítica para além dos limites do pensamento feuerbachiano, restrito ao campo teórico da religião e da ciência. A crítica devia explorar, e com ânimo redobrado, o campo prático da política. O legado de Feuerbach será decisivo na crítica de Marx aos fundamentos da filosofia hegeliana, como veremos adiante. 2. Municiado com as armas da crítica, Marx estava preparado para seu acerto de contas com a filosofia hegeliana do direito. É sabido que, desde fins de 1841, ele começara a trabalhar em um artigo voltado à filosofia de Hegel, especialmente à sua teoria do Estado. Em março de 1842, compromete-se a enviar para Ruge uma contribuição cujo núcleo seria o combate contra a monarquia constitucional como uma coisa híbrida e completamente contraditória e superada. 10. Notas: 7, 8, 9, 10. Tal contribuição, que deveria aparecer nos Anais Alemães 11 ou nas Anecdota 12, nunca foi entregue para publicação, o que se justifica, em parte, pela sobrecarga de trabalho de Marx como colaborador e, a partir de outubro de 1842, como redator-chefe da Gazeta Renana 13. Além disso, sabe-se que essa mesma atividade como jornalista, motivada pela luta prático-política, o levou ao enfrentamento de problemas cuja solução exigia um estudo mais aprofundado das relações materiais existentes. A progressiva radicalização da crítica marxiana, visível nos artigos da Gazeta Renana escritos a partir de outubro de 1842, acabou por gerar também uma insatisfação de Marx com os fundamentos de sua crítica à filosofia hegeliana do direito. Como ele mesmo relata, em 1859, no prefácio à Crítica da Economia Política, em 184.243, sendo redator da Gazeta Renana, me vi pela primeira vez em apuros por ter de tomar parte na discussão acerca dos chamados interesses materiais. Marx decide, então, retirar-se da cena pública para seu gabinete de estudos, em Kreuznach, onde, segundo suas próprias palavras, o primeiro trabalho que empreendi para resolver a dúvida que me assediava foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel 14. Um bom exemplo dessa discussão sobre os interesses materiais em que Marx fora chamado a participar encontra-se nos artigos debates sobre a lei punitiva do roubo de lenha, publicados na Gazeta Renana em outubro e novembro de 1842. Em defesa da população pobre, proibida de recolher a lenha seca caída das árvores, Marx argumenta contra o rebaixamento da universalidade do Estado e do direito à particularidade da propriedade privada. Em vez de degradar-se ao nível dos interesses privados, o Estado deve submeter esses interesses ao interesse comum, ou seja, ao próprio Estado. Marx afirma, então, o direito consuetudinário da classe pobre, cujos costumes enraizam-se na universalidade da natureza humana, contra o pretenso direito consuetudinário dos ricos, calcado na propriedade privada. Notas: 11. 12. Anedotas sobre as mais recentes filosofia e jornalismo alemães. 13. 14. Com a lei punitiva do roubo de lenha, o Estado submete a universalidade do direito ao mero costume da sociedade burguesa, quando deveria, ao contrário, reconhecer no costume da classe pobre o instintivo sentido de direito que, na forma do direito consuetudinário, elevaria esta classe à efetiva participação no Estado. 15. A pobreza aparece como um problema de ordem política, a exclusão de uma classe em relação à articulação consciente do Estado a exigir uma solução igualmente política, o reconhecimento jurídico, pelo Estado, da positividade e da legitimidade dos costumes dos pobres. Ao que tudo indica, a insuficiência de uma resolução desse feito para a contradição entre Estado e sociedade civil não escapou ao rigor teórico de Marx à época. Primeiramente, havia o problema de se entender a realidade social, no caso presente, a existência da classe pobre, partindo-se do Estado como ideia de organismo, articulação consciente, etc. A pobreza, de problema originário, genuinamente social,
passa a ser explicada por uma derivação, como a ausência de uma qualidade política, estatal. Em segundo lugar, e como consequência necessária, essa contradição era superada no acolhimento, pelo Estado, do direito consuetudinário da classe pobre como direito positivo. O problema, aqui, é que a pobreza, em sua realidade social, permanece intocada, tendo recebido apenas uma forma política, legal. A sociedade civil não se realiza como universal concreto pela superação, na própria sociedade civil, da particularidade da propriedade privada, mas apenas conquista uma universalidade abstrata, permanecendo dominada, em seu seio, pela particularidade dos interesses. Nesses termos, a argumentação marxiana, mesmo que engenhosa, mostrava-se mais como uma acomodação do que como uma resolução efetiva para a contradição entre Estado e sociedade civil. Ao mesmo tempo em que se distanciava do pensamento hegeliano pela afirmação do direito da classe pobre contra o privilégio da propriedade privada feudal, Marx acabava por reproduzir, com todas as suas consequências, o pressuposto da supremacia ontológica do Estado em relação à sociedade civil, pressuposto este que acompanhou todo o pensamento político ocidental até alcançar, na filosofia hegeliana, sua forma acabada. Notas 15. O que a ruptura com a concepção hegeliana do Estado representará para o desenvolvimento do pensamento de Marx será expresso, por ele mesmo, nos seguintes termos: minha investigação chegou ao resultado de que tanto as relações jurídicas como as formas de Estado não podem ser compreendidas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano, mas sim assentam, pelo contrário, nas condições materiais de vida cujo conjunto Hegel resume, seguindo o precedente dos ingleses e franceses do século XVIII, sob o nome de sociedade civil, e que a anatomia da sociedade civil deve ser buscada na economia política. 16. A crítica da filosofia do direito de Hegel significará, assim, um divisor de águas na obra marxiana, a transição de sua fase juvenil para a fase adulta. 17. A consolidação dos pressupostos que continuarão a orientar a produção do seu pensamento até sua maturidade. 3. Após seu desligamento da Gazeta Renana, Marx se estabeleceu em Kreuznach, balneário nas proximidades de Trier, onde, na manhã de 19 de junho de 1843, casou-se com Jenny von Stipalen. Os dois permaneceram em Kreuznach até outubro, enquanto aguardavam notícias de Ruge sobre a data e o local da publicação dos Anais Franco-Alemães 18, periódico em que Marx comprometera-se a atuar como colaborador e coeditor. Nesse breve interlúdio, Marx trabalhou em sua revisão crítica da filosofia do direito de Hegel e dedicou-se, ainda, ao estudo da história da Revolução Francesa e de clássicos da filosofia política. Desse confronto com Hegel restou um manuscrito de 157 páginas em que Marx transcreve e comenta parte dos princípios da filosofia do direito, concentrando-se quase exclusivamente nos parágrafos de sua terceira seção, dedicada ao Estado 19. Notas 16, 17, 18. Periódico cujo único volume foi publicado em Paris, em fevereiro de 1844. 19 do texto original, que, ao que tudo indica, iniciava com o parágrafo 257 da obra hegeliana. Perderam-se as 4 primeiras páginas, de modo que o manuscrito da crítica, tal como o conhecemos, começa com a transcrição e o comentário do parágrafo 261 e é interrompido por Marx no parágrafo 313, bem antes, vale dizer, do fim da terceira seção, que se estende até o parágrafo 360. Além disso, foram perdidas a folha de rosto e a capa do manuscrito, o que alimentou incertezas e especulações sobre o verdadeiro título que Marx teria consagrado a essa obra. Em sua primeira publicação, em 1927, na edição da Mega 1, dirigida por Riazanov, ele aparece com o título da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Crítica do Direito Público Hegeliano, parágrafo 261 a 313. Já na edição da Mega 2, de 1982,
que serviu como original para a presente tradução, adotou-se para a crítica da filosofia do direito de Hegel, título mais provável do manuscrito segundo os editores, considerando-se a designação da obra à qual Marx dedicará, logo em seguida, uma introdução. No Brasil, assim como em outros países, as referências à crítica adotaram títulos diversos, como Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Crítica de 1843, Crítica de Kreuznach, Manuscrito de Kreuznach, etc. O tema fundamental da crítica de Marx à filosofia política de Hegel é o da separação e oposição modernas entre Estado e sociedade civil e a tentativa hegeliana de conciliar esses extremos na esfera do Estado, concebido segundo o modelo da monarquia constitucional prussiana. A crítica marxiana não se limita, no entanto, a apontar as contradições ou denunciar as acomodações de Hegel, tampouco se ocupa em contrapor ao Estado prussiano um modelo político acabado. Como crítica verdadeiramente filosófica, o procedimento marxiano procura compreender a gênese e a necessidade das contradições existentes, sejam elas contradições do Estado prussiano, do Estado moderno ou da filosofia hegeliana do direito. As contradições e insuficiências da filosofia de Hegel são explicadas a partir de seu próprio fundamento, isto é, dos pressupostos ontológicos da especulação hegeliana, que constitui o primeiro objeto da crítica de Marx. Em um segundo momento, a crítica à especulação dará lugar à crítica da concepção hegeliana do Estado e de seu modelo prussiano, que Marx fará acompanhar de uma importante argumentação em defesa da democracia. Nos limites de uma breve apresentação à obra, não podemos ir além de conduzir o leitor por alguns de seus temas fundamentais, a começar pela crítica da especulação. No parágrafo 262, Hegel se refere ao Estado como a ideia real, o espírito, que se divide ele mesmo nas duas esferas ideais de seu conceito, a família e a sociedade civil, como em sua finitude. Família e sociedade civil são, segundo Marx, a força motriz, a conditio sine qua non, os pressupostos do Estado, a divisão de sua matéria no singular, pelas circunstâncias, pelo arbítrio e pela escolha própria de sua determinação. Na especulação, no entanto, elas são produzidas pela ideia real, são convertidas em sua manifestação, fenômeno. O fato de que o Estado se produz a partir da multidão, tal como ela existe na forma dos membros da família e dos membros da sociedade civil, é enunciado como um ato da ideia, recebe uma forma lógica, racional, independente do próprio fato. Este, diz Marx, não é racional devido à sua própria razão, mas sim porque o fato empírico, em sua existência empírica, possui um outro significado diferente dele mesmo, é apreendido como resultado místico 20. A especulação hegeliana inverte a relação de sujeito e predicado, a condição torna-se o condicionado, o determinante torna-se o determinado, o produtor é posto como produto de seu produto. Notas, 20 Karl Marx, Crítica, página 31. Os sujeitos reais, família e sociedade civil, são convertidos em predicados do Estado, ao passo que este é elevado à posição de sujeito. No entanto, se por um lado a realidade, a empiria ordinária, é explicada não como ela mesma, mas como uma outra realidade, por outro a ideia real subjetivada tem como sua existência não uma realidade desenvolvida a partir dela mesma, mas a empiria ordinária, como 21. Ou seja, a inversão operada por Hegel não altera em nada a matéria, a realidade empírica, mas apenas sua significação, seu modo de expressão 22. Ele não faz mais do que conferir ao real uma mediação aparente, a significação de uma determinação da ideia, de um resultado, um produto da ideia, deixando-o intocado em seu conteúdo. Como referimos anteriormente, a crítica de Marx aos fundamentos da filosofia hegeliana sofreu uma grande influência do pensamento de Feuerbach. Essa influência, no entanto, foi frequentemente desviada pelos intérpretes, que reduziram a herança feuerbachiana de Marx à simples e prosaica adoção de um determinado método, que consistiria em transformar o sujeito em predicado e vice-versa 23. Ora, o texto de Marx,
como o leitor poderá perceber, não privilegia o ato metodológico de inverter sujeitos e predicados, mas concentra-se na crítica dos pressupostos ontológicos que produzem essa inversão. O que Marx denuncia como mistério da especulação hegeliana é a ontologização da ideia, com a consequente desontologização da realidade empírica. Em Hegel, família e sociedade civil são produzidas pela ideia de Estado, engendradas por ela. O verdadeiro sujeito torna-se predicado do predicado, o conteúdo concreto, a determinação real, aparece como formal, a forma inteiramente abstrata de determinação aparece como o conteúdo concreto. 24. A inversão determinativa entre sujeito e predicado é, portanto, a inversão ontológica entre a determinação real e a determinação ideal, o conteúdo concreto e a ideia abstrata ou, poder-se-ia dizer, o ser e o pensar. A ideia é feita sujeito, na medida em que a ela é conferido o poder de engendrar, a partir de si mesma, suas determinações concretas, finitas. Notas: 21, 22, 23, 24. Ela se degrada, rebaixa-se à finitude da família e da sociedade civil, para, por meio da suprassunção destas, produzir e gozar sua infinitude. 25. O ser finito nada mais é, de acordo com essa concepção, do que o momento objetivo da ideia infinita, o predicado finito do sujeito infinito. Já para Marx, sob influência de Feuerbach, tratava-se justamente de afirmar o ser finito como o ser verdadeiro, o verdadeiro sujeito, dotado de uma lógica específica a ser reproduzida pela ideação. Dizia Feuerbach, nas teses provisórias para a reforma da filosofia, 1842, em Hegel, o pensamento é o ser, o pensamento é o sujeito, o ser é o predicado. A verdadeira relação entre pensamento e ser é apenas esta: o ser é o sujeito, o pensamento o predicado. 26. Feuerbach não centra sua crítica à especulação hegeliana na denúncia de um erro de método, mas sim na falsidade da determinação ontológica em que o método está assentado. O pensamento é transformado em sujeito do mesmo modo que Deus o é na teologia, pela atribuição de ser à ideia abstrata e de abstração ao ser concreto. A pergunta lógica quem é o sujeito remete, portanto, à pergunta ontológica fundamental, quem é o ser? Ao que Feuerbach responde, de modo inequívoco, o real na sua realidade efetiva, ou enquanto real, é o real enquanto objeto dos sentidos, é o sensível. 27. Do mesmo modo, a crítica de Marx não trata diretamente da lógica hegeliana, mas se concentra em seus fundamentos, seu estatuto ontológico. O problema, para ele, não reside no uso incorreto da lógica e na necessidade de sua retificação. A insuficiência de Hegel, ao contrário, encontra-se justamente na transformação da lógica em algo passível de uso, isto é, no fato de que a lógica hegeliana, ao arrepio de seus próprios princípios, é tornada uma esfera autônoma, separada e ontologicamente anterior ao seu objeto. O mais interessante é que, de acordo com Marx, uma tal lógica pode funcionar corretamente, suas categorias podem encontrar correspondência na realidade empírica, sem que, no entanto, essa realidade seja expressa em seu ser específico. A correspondência das categorias com o real é, nesse caso, acidental e arbitrária, carente de necessidade, como escreve Marx ao tratar da dedução do poder governamental a partir da categoria da subsunção do singular e do particular sobre o universal. Notas: 25, 26, 27. De um lado, a categoria subsunção do particular, etc. Ela deve ser realizada. Ele toma, então, uma existência empírica qualquer do Estado prussiano ou moderno, tal como ele é, dos pés à cabeça, e que, dentre outras, realiza também esta categoria, ainda que com esta última seu ser específico não seja expresso. A matemática aplicada é, também, subsunção, etc. Hegel não se pergunta se esta é a maneira racional, adequada, de subsunção. Ele se agarra apenas a uma única categoria e se satisfaz em encontrar para ela uma existência correspondente.
Hegel dá à sua lógica um corpo político, ele não dá a lógica do corpo político. 28. Falta Hegel, em verdade, não uma boa lógica, mas um modo de determinar a maneira racional, adequada, de subsunção, quer dizer, um critério que dê a cada categoria lógica uma necessidade ontológica. Para Marx, um tal critério, se desenvolvido no interior do próprio pensamento, produz apenas tautologias, razão pela qual ele deve ser buscado na realidade empírica. Assim, libertado de sua redução especulativa à simples manifestação da ideia lógica, e reconduzido à sua posição originária como verdadeiro sujeito, caberá ao próprio real a tarefa de guiar com segurança o pensamento rumo à sua realização. Nessa revolução copernicana às avessas, o centro de gravidade da lógica é deslocado para fora de seu eixo. A partir de agora, é a ideia que, em busca de seu equilíbrio, passará a girar em torno dos objetos. 4. O segundo momento da crítica marxiana trata fundamentalmente do tema da alienação política. Para Marx, o Estado político, a Constituição, representa a separação do povo em relação à sua própria essência, sua vontade genérica. O povo é o Estado real, a base da Constituição. Ele é o todo, o poder constituinte, a Constituição é a parte, o poder constituído. A alienação política tem lugar no momento em que o povo, ao se submeter à sua própria obra, perde seu estatuto fundante e as posições são invertidas. O que era o todo passa à posição de parte, e vice-versa. O povo, antes o Estado real, é privado de seu conteúdo genérico, que se vê então hipostasiado na esfera política. Com isso, dá-se a separação e oposição entre Estado, Constituição, e sociedade civil, Estado político e Estado não político. Essa oposição, que se encontra nas bases do Estado moderno, esconde-se em Hegel sob o véu da especulação. O Estado, para ele, é a realização da vontade livre, racional. Notas 28. Na filosofia do direito, o Estado realiza o seu conceito quando suprassume os estágios abstratos da família e da sociedade civil e alcança sua unidade com o universal concreto. O Estado é a vontade livre tornada autoconsciente, a vontade livre que quer a vontade livre 29, e o fim racional do homem é a vida no Estado. A Constituição, em cada um dos seus três poderes, realiza a ideia de Estado como unidade dos opostos. Para Marx, no entanto, a Constituição não passa de uma acomodação entre o Estado político e o Estado não político, um tratado entre poderes essencialmente heterogêneos 30. A Constituição é uma oposição de extremos reais, um misto compositum. Esse dualismo deixa-se entrever por toda a monarquia constitucional de Hegel, no poder soberano, como a pessoa do monarca, encarnação exclusiva da personalidade do Estado, em abstração da pluralidade das pessoas, os muitos unos que compõem o povo. Parágrafo 275 a 286, no poder governamental, como a burocracia, a participação no Estado transformada em privilégio, como uma corporação contra a sociedade civil. Parágrafo 287 a 297, no poder legislativo, inicialmente como conflito entre singularidade empírica, príncipe, e universalidade empírica, sociedade civil, em seguida como deslocamento desse conflito para o particular, governo e estamentos, e, por fim, na absurda mediação operada pela Câmara Alta, formada pelos senhores do morgádio. Parágrafo 298 a 313. Em Hegel, como em Montesquieu, a Constituição é entendida não como um código particular de leis positivas, mas como produto do espírito de um povo, conjunto de determinações fundamentais da vontade racional. Segundo Marx, uma tal concepção, para ser consequente, exigiria fazer do homem o princípio da Constituição, que teria em si mesmo a determinação e o princípio de avançar com a consciência. 31. A Constituição, como particular, deve ser apenas parte do todo, isto é, momento da vontade geral. Como universal, ela deve ser essa própria vontade geral, o próprio todo.
na especulação hegeliana. No entanto, esses dois sentidos da Constituição são confundidos, embora afirme tratar da Constituição como um universal. Hegel a desenvolve, em verdade, como um particular. Por isso, povo, convertido em uma parte da Constituição, encontra-se impedido de modificar a Constituição mesma, o todo 32. Como Estado não político, o povo é destituído de sua essência genérica e reduzido a uma multidão atomística, matéria amorfa destinada a receber uma forma política do Estado. Notas: 29, 30, 31, 32. Quando integra o Estado, o povo não o faz como ele mesmo, como demos inteiro, mas como sociedade civil, miniaturizado no elemento político estamental. Essa é, para Marx, a primeira colisão não resolvida no conceito de Constituição, a colisão entre a Constituição inteira e o poder legislativo 33. A segunda colisão, consequência direta da primeira, é aquela entre o poder legislativo e o poder governamental, entre a lei e a execução. Se o poder legislativo perde sua universalidade e passa a ser parte do todo, como um poder particular ao lado de outros poderes, então é impossível para a lei enunciar que um desses poderes, uma parte da Constituição, deva ter o direito de modificar a Constituição mesma, o todo 34. Assim, o conflito do povo com o Estado político reproduz-se, no interior desse Estado, como o conflito do povo em miniatura e do poder legislativo com o poder governamental. A crítica de Marx à alienação política guarda um vínculo profundo com o pensamento de Rousseau. O poder executivo deixa de ser uma parte submetida à vontade geral e passa a confrontá-la como um poder independente, ao mesmo tempo em que a vontade geral se vê rebaixada à condição de um poder particular do Estado. A solução do problema segue, igualmente, o traçado rousseliano. Escreve Marx, corretamente posta, a pergunta significa apenas: tem o povo o direito de se dar uma nova Constituição? O que de imediato tem de ser respondido afirmativamente, na medida em que a Constituição, tão logo deixou de ser expressão real da vontade popular, tornou-se uma ilusão prática. 35. Esse será o sentido, na crítica, do desenvolvimento da ideia de democracia, pensada em contraposição à defesa hegeliana da soberania do monarca. Na monarquia, assim como em todo Estado diferente do democrático, este fato particular, a constituição política, tem a significação do universal que domina e determina todo o particular 36. Já na democracia, ao contrário, a Constituição, a lei, o próprio Estado é apenas uma autodeterminação e um conteúdo particular do povo, na medida em que esse conteúdo é Constituição Política 37. Na democracia, a vontade geral não aliena seu poder no Estado político, não se converte em um conteúdo particular exterior ao Estado. Notas: 33, 34, 35, 36, 37. Nela, o Estado, como particular, é apenas particular, como universal é o universal real, ou seja, não é uma determinidade em contraste com os outros conteúdos 38. A democracia é dita, por isso, a verdade, o gênero, o enigma resolvido de todas as constituições. É preciso, porém, distinguir, na argumentação marxiana, os dois níveis em que o termo democracia é empregado, como gênero a verdadeira democracia, e como espécie a república política. A verdadeira democracia é um princípio político, não um Estado existente. Ela significa a realização plena do Estado como universal concreto, a verdadeira superação da oposição entre Estado político e sociedade civil. Na verdadeira democracia, diz Marx, o Estado político desaparece, assim como também desaparece o Estado não político, isto é, a sociedade civil 39. Com o termo república política, Marx se refere à democracia no interior do Estado abstrato, a democracia existente, ainda não plenamente realizada. Nesse Estado, embora a Constituição ainda seja política, ela não é mais simplesmente política, o que significa que o conteúdo genérico,
político, já começa a penetrar as esferas não políticas. No interior do Estado abstrato, a questão da alienação política se coloca sob a forma da oposição entre constituição estamental e constituição representativa. Contra a representação dos estamentos, Marx defende a eleição ilimitada, a máxima generalização possível da eleição 40. Uma vez mais, faz-se inevitável a comparação com Rousseau, a vontade de todos, dominada pela particularidade dos interesses, torna-se vontade geral pela soma das diferenças desses interesses. A vontade geral só erra quando enganada. Ela não pode querer o mal para si mesma, mas pode apenas confundir um bem aparente, um bem particular, com o bem verdadeiro, o bem geral. A garantia contra esse engano é a participação, no Estado, de cada um como cidadão, ou que não haja sociedade parcial no Estado e que cada cidadão opine apenas a partir de si mesmo. 41. Mesmo sob o predomínio do particular, a vontade geral nunca deixa de existir, razão pela qual ela deve sempre ser consultada. Por isso, afirma Marx, a questão prático-política fundamental é a participação, no poder legislativo, não de todos singularmente, mas dos singulares como todos. 42, não de todos como simples justaposição de indivíduos atomizados, mas como soma das diferenças, isto é, como processo de formação da vontade geral, para além dos interesses particulares que a habitam. 38. 39. 40. 41. 42. A defesa hegeliana da Constituição estamental assenta, por sua vez, na concepção do povo como uma massa que não sabe o que quer, uma multidão e uma turba dotada de uma opinião e um querer inorgânicos, opostos ao Estado. Povo e Estado formam, em Hegel, extremos de um silogismo, cujo termo médio é composto pelos estamentos. Segundo Marx, no entanto, em vez da solução da contradição, os estamentos representam a própria contradição no interior do Estado político. No comentário aos parágrafo 302 a 304, Marx denuncia as insuficiências do sistema hegeliano das mediações 43. Em primeiro lugar, Hegel comete um paralogismo ao identificar o significado dos estamentos na sociedade civil com o significado que os estamentos recebem na esfera política. Ele transforma em relação reflexiva algo que, de acordo com Marx, é relação de abstração. Os estamentos políticos não são o outro, o reflexo dos estamentos privados. Eles são, antes, a abstração desses estamentos, a sociedade civil posta como não existente. 44. Sendo assim, o elemento político estamental não significa a suprassunção da diferença dos estamentos civis, a mediação da contradição, mas apenas a anulação dessa diferença e seu enquadramento em uma forma política extemporânea, uma reminiscência medieval. Em segundo lugar, o sistema de mediações de Hegel, concebido segundo o modelo triádico do silogismo dialético, procura, em vão, ocultar uma oposição irreconciliável entre Estado e sociedade civil. Estes, para Marx, são extremos reais, que não podem ser mediados um pelo outro, precisamente porque são extremos reais. 45. Não há, entre eles, relação reflexiva, pois são extremos que não têm nada em comum entre si, não demandam um ao outro, não se completam. 46. Aqui, certamente sob influência de Feuerbach, Marx opõe à categoria de reflexão outra categoria da lógica hegeliana, a categoria da autodeterminação do sujeito. 47. A sociedade civil, como Estado real, deve realizar em si mesmo a sua determinação genérica, em vez de receber do Estado político uma determinação alegórica. Pelo poder legislativo democrático, a qualidade política do homem, a representação da função de cada um como parte do gênero, deixa de aparecer como uma realidade separada de sua qualidade social, o mesmo podendo ser dito em direção inversa, a qualidade social do homem mostra, na representação democrática, seu caráter político, quer dizer, seu caráter genérico. Diferentemente dos outros estados, a democracia não cria uma existência política para a existência privada do homem, mas apenas restitui a essa existência a essência genérica ou a essência política que lhe é própria.
Na confluência dos pensamentos de Rousseau e de Feuerbach, a verdadeira democracia supera o plano da representação política na representação genérica. Nela, cada homem, conclui Marx, representa simplesmente o gênero. Ele é, aqui, representante não por meio de uma outra coisa, que ele representa, mas por aquilo que ele é e faz. 48. A crítica da filosofia do direito de Hegel é a obra de um democrata radical. Significava esse primeiro esboço ao mesmo tempo o acabamento da crítica de Marx à política? Notas: 43, 45, 46, 47, 48. V. A tarefa de submeter a filosofia hegeliana do direito à crítica filosófica cumprirá-se com sucesso. A construção da monarquia constitucional como universal concreto fora abalada em seus fundamentos e, ao mesmo tempo, desenvolvida, em sua verdade, como verdadeira democracia. Mais importante de tudo, o esforço de Marx em Kreuznach rendera-lhe a preciosa noção de autodeterminação da sociedade civil. Subsistia, no entanto, uma grave insuficiência. A contradição entre Estado e sociedade civil permanecia nos quadros de um problema de ordem política, uma deficiência localizada no terreno da vontade. Imediatamente após a crítica, nos anais franco-alemães, Marx tratará de superar essa posição. A gênese da alienação política será detectada no seio da sociedade civil, nas relações materiais fundadas na propriedade privada. Consequentemente, não se tratará mais de buscar uma resolução política para além da esfera do Estado abstrato, mas sim uma resolução social para além da esfera abstrata da política. Na crítica, Marx encontrou seu objeto. Faltava desvendar sua anatomia. Rubens Enderle. Sete Lagoas, abril de 2005,